Graça e paz, meus amados. Amém. Muito bom estar com vocês nesse momento aqui especial. É um momento de celebração, né? E primeiramente, como um representante de nossa associação, das nossas 88 igrejas, né? Quero saudar aqui, como presidente da nossa associação, a igreja pelos seus 47 anos, né? 47 anos, pelo que eu vi aqui, pelas curiosidades, sendo bênção, sendo relevante, trabalhando na transformação de vida e, com certeza, fazendo a vontade do Senhor. E como é um privilégio, né? Nós sermos coparticipantes desta obra que não nos pertence, mas que o nosso Deus nos dá o privilégio de participar. Então eu saúdo aqui os nossos irmãos nesses 47 anos, a todos aqueles que cooperaram com a história, com o desenvolvimento, e aqueles que agora, né, ainda estarão cooperando até o dia em que nós nos encontrarmos definitivamente com o nosso Senhor. É uma bênção realmente poder compartilhar deste momento especial, né? Pastor já me apresentou, sou pastor da Igreja Batista do Centenário em Carapicuíba, né, do outro lado ali da avenida, aqui no mais próximo ali à aldeia de Carapicuíba, e temos pastoreado aquela igreja ali nos últimos 16 anos, né, agora no mês de setembro, completando 17 anos à frente ali daquela igreja, e Deus tem sido uma bênção ali, também naquilo que nós podemos dividir, compartilhar e trabalhar com a nossa comunidade. Normalmente, quando eu me ausento da igreja, minha esposa e minhas filhas, elas me acompanham. Mas hoje, em especial, o mês de agosto, né, nós celebramos o mês da juventude, e durante todo o mês de agosto, a nossa juventude esteve à frente de todas as atividades da igreja, tanto escola dominical, semana de oração, como o culto da noite. E eu tirei férias no mês de julho, aí retornei na primeira semana de agosto, e estou desde a primeira semana de agosto descansando. Então estou bem empolgado, acho que eu posso falar umas 3 horas hoje aqui, né? Bastante descansado. Mas enfim, acompanhando, né? Nós temos trabalhado nesse último mês aí, a juventude tem trabalhado, né? Sermos sólidos em um mundo líquido, né? Tomamos como referência Zygmunt Bauman, um filósofo, sociólogo polonês, que fala sobre as relações liquefeitas, o quanto esse mundo tem se tornado um mundo fast, um mundo rápido, um mundo onde as coisas mudam de uma hora para outra, e da mesma forma que o mundo muda de uma forma para outra, de alguma maneira as nossas relações elas são afetadas, e é Ele quem cria, né, ali uma nomenclatura para exemplificar essa liquefação, evidenciando que as nossas relações elas são relações liquefeitas. É como se nós pegássemos um copo de 100 ml de água, colocássemos a nossa mão e tentássemos reter esses 100 ml na mão. Certamente ele estaria escoando ali pelos nossos dedos e nós não teríamos a capacidade de segurar, né? E isso tem, de alguma forma, relativizado as nossas relações, não apenas humanas, mas relações de amizades, relações de amor, relação com alguns valores que são muito absolutos para as nossas vidas, ok? E certamente isso tem muito a ver com o que nós temos para trabalhar aqui, mas fiquem tranquilos que eu não vou falar de ser sólido em um mundo liquefeito, porque é a temática de lá. Por esse motivo, minhas filhas, as 2 delas que ainda estão sob os meus cuidados, né, das minhas 4 filhas, uma de 17 e outra de 13 anos, são adolescentes e jovens, então eles estão participando lá no encerramento dessa atividade. Por esse motivo, não estão me acompanhando, e a esposa ficou acompanhando eles lá, né? E hoje à noite também, no encerramento, teremos o pastor Manuel Nabor, da Igreja Batista Central de Carapicuíba, encerrando esse mês da juventude. Mas a nossa temática aqui, uma vez que nós vamos falar desse amor relacional, em que a pós-modernidade está relativizando esse amor, transformando ele em algo liquefeito, rápido,
e a palavra de Deus ela não me apresenta um amor subjetivo assim, muito pelo contrário. A palavra de Deus, quando ela me apresenta o amor, ela me apresenta o amor, principalmente da perspectiva de Deus, como um valor absoluto para a minha vida e para a sua vida. E a temática, viver igreja para abençoar o próximo, me chamou bastante atenção, mexeu bastante com a minha mente, e eu consegui extrair da temática alguns pontos que eu gostaria de trabalhar com a igreja nessa noite. O texto-chave está lá em 1 João, capítulo 4, verso 20, ok? Se alguém afirmar, amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Bom, e aquele que toma uma postura de mentiroso, a palavra de Deus também vai afirmar categoricamente que esse não pertence ao Senhor, mas é filho do diabo. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser filho do inimigo da minha alma e da sua alma. Ainda para dar um toquezinho, né, a respeito dessa relação de amor, pensando na unidade, pensando no corpo, pensando na igreja de Jesus Cristo, eu trago aqui uma sugestão de Romanos 12:5, onde a palavra de Deus diz assim: também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado um ao outro. Bom, introdutoriamente, eu gostaria de entender com cada um de vocês, Igreja Batista Moriá, nesses 47 anos, que há poder na união. Pensem em um grupo que precisa chegar a um resultado positivo, como por exemplo em uma partida de futebol, ok? Um time lá com 11 jogadores e um único jogador certamente não ganha a partida. Ok? Não adianta, você pode ter o melhor jogador, você pode ter Neymar ali, correndo do meio de campo para frente, voltando e se esforçando, mas ele sozinho não consegue ganhar uma partida. Muito pelo contrário, para que você ganhe uma partida, esses 11 jogadores, ele necessita de um meio de campo protetor, uma defesa fechada, um goleiro que segure todas as investidas que superaram de alguma forma as suas barreiras, e ainda não podemos nos esquecer que a vitória só se dá quando em ataque ao adversário ele chegue ao gol, ok? Bom, desculpa eu falar isso aqui, né, como um bom corintiano, com todo respeito aos palmeirenses, são paulinos, flamenguistas que fazem parte aqui do nosso plenário, né? Mas é muito bom ser sofredor com o time que eu torço, né? Porque esses dias a gente precisou de um resultado lá, não sei se você lembra lá do Atlético Goianiense, ok, que ganhou a primeira partida por 2-0, e aí todo mundo desacreditado, a secadeira se levantou, ok, a galera pegou fogos para estourar contra o nosso time, mas aí de repente, né, o poderoso Timão vai lá e manda 4-1 em cima do Atlético Goianiense. A gente pode até não ser mais campeão, mas aquela partida valeu muito mais do que uma final. Eles se uniram, jogaram em conjunto, se prepararam ali para aquele momento, em momento algum se tornaram arredios e eles chegaram ali ao objetivo. Se no esforço humano, fico pensando, se no esforço humano para o resultado de uma partida há união, imagine então quando esse esforço é fortalecido e esse esforço é energizado pelo Espírito Santo de Deus, que me salvou, te salvou, nos convenceu de um amor de um Deus incondicional, que enviou o seu Filho para morrer por conta desse amor incondicional e que convence o meu coração e o seu coração do amor desse Deus e do sacrifício desse Filho que não permaneceu morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, energizados, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, onde o resultado não é a vitória sobre uma partida, mas uma vitória pela unidade deste corpo, onde nossas angústias, as nossas alegrias, derrotas, as nossas vitórias são compartilhadas em um senso comum de se relacionar uns com os outros e principalmente se relacionar com o nosso Deus.
Então, quando olhamos para, por exemplo, a oração atemporal de Jesus, e eu sempre falo que é uma oração atemporal, uma oração completamente fora de tempo, lá em João capítulo 17, do verso 20 ao verso 23, você pode depois fazer ali a leitura de todo o texto. Eu só separei esse trechinho. Vemos que ele tinha em mente, quando ele orou pelos membros do seu corpo, para que esses fossem um com ele e o Pai, como os dois eram um. E ali no texto a palavra de Deus diz o seguinte: Pai, minha oração não é apenas por eles, não é apenas pelos discípulos, ok? Porque Jesus tem 3 momentos: ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos, ele ora por mim e por você que nem estávamos lá. Mas aí Jesus diz o seguinte: minha oração, Pai, não é apenas por eles, rogo também, Senhor, por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, desses que estarão anunciando, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E ser um com o Pai, ser um com o Filho, ser um com todos aqueles que estão aqui, um ao lado do outro, ao nosso redor, isso é um fator muito importante. Não somente porque formamos o corpo de Cristo em amor, mas também porque somos testemunhas dinâmicas para o mundo que está ali fora. A representação desse amor que nós vivemos uns com os outros aqui é o que de fato vai fazer diferença para as pessoas que estão lá fora. Se esse amor não acontecer aqui, quem está lá fora não vai conseguir ver, não vai enxergar o exemplo e nem vai querer ter a intenção de estar caminhando comigo e com cada um de vocês. E quando eu olho então para essa unidade em amor, ela derrota o inimigo das nossas almas. E automaticamente ele não tem poder de frear uma igreja que está seguindo a verdade em amor, como escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Após discorrer sobre a importância da unidade, incentivando uma relação dócil entre os irmãos, uma relação paciente, uma relação de suporte, suportai uns aos outros em amor, ok? Ele evidencia no verso 15 como deve ser essa nossa trajetória. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E ainda, como Lucas registra, o nosso papel como igreja, após crer nesse Senhor, devemos compartilhar dessa unidade que a nossa ligação é uma ligação de coração, é uma ligação de alma, é uma ligação pelo nosso espírito. Lá em Atos 4:32, Lucas faz a seguinte declaração: da multidão dos que creram, uma era a mente e uma era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo aquilo que eles tinham, dividiam. Entreolhavam-se, sabiam das necessidades uns dos outros, não por especulação, mas por amor, e ali eles dividiam aquilo que eles possuíam. Eles colocavam em prática esse amor que o Senhor em primeira instância já estava dedicando, e aí eles se sentiram aptos também a dedicar esse amor para aqueles que estavam ali ao redor. Se você continuar lendo o texto, a palavra de Deus vai dizer que eles tinham tudo em comum, eles perseveravam ali na doutrina dos apóstolos, e muitos deles ali vendiam as suas propriedades, dividiam uns com os outros, e o ambiente era farto. E mais do que isso, todo mundo que estava ao redor se agradava de ver aquela unidade, e diz a palavra do Senhor que o Senhor ia dando crescimento naquela comunidade. Então, quando eu olho para esses aspectos tão claros a respeito do quanto uma unidade traz a nós, tamanha responsabilidade de cuidado e amor, trago ao meu coração algumas propostas para que este coração transformado, ele possa vivenciar essa experiência. Porque não existe nada melhor do que o empirismo, não existe nada melhor do que eu vivenciar, eu ter essa oportunidade
de experienciar aquilo que o Senhor me coloca à disposição e automaticamente coloca também à sua disposição. E se nós vamos vivenciar essa experiência de estarmos unidos com o Senhor e principalmente com o nosso próximo, certamente o nosso coração crescerá o intuito de viver a igreja, viver uma relação íntima com Deus, trazendo a nós a responsabilidade de vivermos uma igreja em amor uns para com os outros. Primeira lição que eu aprendo junto com vocês: viver igreja é ter a consciência de que somos o corpo de Cristo, ok? Nós somos o corpo de Cristo. Paulo, ele usa várias vezes, algumas metáforas para poder descrever a igreja. E quando ele escreve a igreja ali de Corinto, ele diz o seguinte: somos cooperadores, somos lavouras de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Ele continua: de modo que nem quem planta e nem quem rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o propósito do seu trabalho, pois somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus, vocês são edifícios de Deus. No primeiro momento aqui, ele faz uma analogia agricultural, dizendo que nós somos lavoura do Senhor. Somos um plantio de Deus. E como plantio do Senhor, nós precisamos germinar, nós precisamos florescer, nós precisamos produzir. Paulo, aqui, ele não está muito preocupado única e exclusivamente com o plantio, mas sim com todo o processo completo, aonde há quem plante, há quem regue, há quem acompanhe o crescimento, aguardando o principal objetivo, que é a colheita, e isso resultante da ação de um grupo coeso, que almeja assim um resultado para a satisfação do seu Senhor e do corpo. Eu me lembro de uma experiência dessas aqui, ok? Não nasci na roça, não vivi da agricultura, mas por um período eu administrei por 14 anos o Lar Escola Agrícola Semente, lá em Cotia. Estive presidindo por 3 mandatos aquela instituição, e outros 2 mandatos como vice-presidente, e 1 mandato como conselheiro fiscal. E um dia resolvemos lá na parte de um terreno lá, plantar, ok, milho, e aí eu encabecei a molecada da instituição, chamei alguns voluntários, arrumei um tratorista que deu uma fofada na terra, e aí nós fomos fazendo as covinhas, a cada covinha 3, 4 sementes, e fomos fazendo. Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. Mas aí sabe o que aconteceu? Passou um tempo e nasceram ali todos os brotos, as primeiras folhas se levantaram. Eu nunca vou esquecer, ok? Do pai do tio Hércules, ele falou: agora nós precisamos limpar ao redor para que o mato não sufoque e a plantinha cresça, aí o pé de milho cresça e dá uma produção boa. E aí voltamos posteriormente e olhamos aquele lado assim, aquele lado comprido, e fomos limpando bonitinho, tal. Fomos para o outro lado, fomos limpando. Quando chegou na metade, findou o dia, falou: não estou mais aguentando. Aí o pai do Hércules falou: não, então a gente volta, outro dia a gente termina. Mas a gente não voltou para terminar, ok? E aí aqueles pés de milho cresceram, e ali começaram a nascer as espigas, e foi muito interessante que aquele lado que a gente limpou, que a gente cuidou, que a gente teve um conjunto de um trabalho muito mais coeso, cresceu uns pés assim com 1,80 m, 2,20 m, cada um com 3 espigas, e aí você pegava a espiga. Eu fiz questão, porque você vai entender porque eu fiz questão de contar os caroços ali daquele milho. Eu peguei uma espiga, abri ela de um lado, abri do outro, contei a fileira de cima, fiz um cálculo ali, aproximadamente uns 850 caroços ali, deu cada uma daquelas espigas. E aquele outro ladinho lá que a gente não trabalhou ele, os pezinhos não passaram de 1 metro, deu umas espiguinhas mirrada, pequenininha, a gente abriu, produziu também, mas era um caroço na cabeça e um caroço no pé. Fiz questão de contar e não passava dos 45 caroços aproximadamente. E aí eu vi a importância, não apenas da unidade, mas em se importar com aquela semente que havia sido lançada, ok?
Empiricamente, tive a experiência de, naquele plantio, entender o que é um trabalho que traga produção. E como igreja, nós vamos ver o apóstolo Paulo aqui evidenciando essa importância, agriculturalmente mostrando para nós que não é só quem lança a semente, mas quem vai cuidar, quem vai preparar ali o solo, quem vai limpar ao redor, quem vai fazer ali o regamento daquela planta, ok? Para que no final ela dê a produção necessária. Bom, Paulo ele não fala apenas de plantarmos, mas ele também usa uma metáfora agora arquitetural, identificando a igreja de Coríntios como o edifício de Deus. No verso 9 ele diz: pois somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus, deixando claro que Jesus Cristo, ele é o fundamento para que todos nós sejamos edificados por ele. Ele registra lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, deixando claro como Jesus é o nosso fundamento. Ele diz o seguinte: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ok? Então acompanhem comigo. Estar alicerçado é passível de uma base sólida, onde os seus componentes interligados apresentam uma estrutura resistente e única. Gosto sempre da analogia de sermos um corpo pulsante conectados uns aos outros. Outros momentos eu entendo essa somatória e com isso eu aprendo uma segunda lição. Mas ainda, antes de aprender e entender um pouquinho dessa segunda lição, eu lembro também de uma segunda experiência pensando nesse alicerce, ok? Pensando nessa base sólida. Eu me lembro que em 2011, eu e um grupo de jovens, junto com a Igreja Batista em Viradir, somado com o Centenário, algumas outras igrejas ali da nossa região, nós pegamos um ônibus e fomos até o Rio de Janeiro. Os irmãos vão lembrar que em Nova Friburgo os morros desceram, e aproximadamente 900 pessoas morreram ali naqueles morros que desceram. E quando nós chegamos num ambiente de desolação, uma falta de estrutura total, lama, barro, um rio que tinha um leito profundo, praticamente ele estava soterrado com aproximadamente uns 4 metros de lama. Mas uma coisa me chamou a atenção quando eu olhei para um morro, onde nesse morro tinha aproximadamente umas 30 casas. E tudo naquele morro desceu, tudo naquele morro escorreu ali junto com a lama, com as árvores, mas uma casa ela permaneceu inteiriça lá, em pé, intacta. E é interessante que a terra embaixo dessa casa desceu junto com todos os escombros nas suas laterais. Mas ali ela tinha as suas vigas que estavam descendo ali daquele platô, e essas vigas estavam apoiadas sobre uma rocha muito grande. E tudo ao redor desceu, tudo sucumbiu, mas aquela casa permaneceu intacta porque ela tinha uma base firme e sólida. Viver uma igreja é ter a consciência que nós somos o corpo de Cristo e nós somos uma unidade. E a gente não pode, em hipótese alguma, esquecer esse nosso papel. E isso me faz pensar na segunda lição. Viver igreja é tomar consciência que nós somos membros uns dos outros. Paulo aqui, quando ele vai tratar ou retratar essa questão de ser membro um do outro, ele usa a palavra soma, para ilustrar o corpo humano, a maneira como ele funciona. Ele não queria que eles perdessem a linha do seu pensamento, evidenciando o quanto essa unidade do corpo precisava compreender a conexão de uns com os outros, mas Paulo evidencia para nós em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 14 até o verso 26. Eu não vou fazer
toda a leitura desse texto, mas eu separei alguns versículos aqui que são muito chaves para evidenciar essa conectividade que nós temos uns com os outros, essa ligação que nós precisamos valorizar como igreja. No verso 14 do capítulo 12, ele diz: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. A Igreja Batista Moriá, ela não é composta apenas do pastor e dos seus diáconos e da sua liderança. Ela é composta de cada um de vocês que está sentado aqui nessas cadeiras, compartilhando desse momento especial, desse momento de festa, dessa história que tem sido parte integrante da atuação dessa igreja nesse ambiente onde vocês estão. Então, automaticamente, nós entendemos que somos muitos, mas esses muitos estão interligados uns com os outros. Ainda no capítulo 12, no verso 20, a palavra de Deus diz: assim há muitos membros, mas um só corpo. Bom, me parece que todos nós estamos carecas de saber esses textos, o significado deles, mas a vivência deles para muitos tem sido um desafio. Verdadeiramente se importar uns com os outros, isso precisa ser uma parte atuante, integrante e realizável da igreja. Eu não posso abrir mão desse processo relacional. A gente tem pelo menos dois: o interpessoal e o interdependente. Interpessoalmente falando, você vai na fila da lotérica pagar uma conta, se encontra com alguém, começa a falar do tempo, fala dos filhos, fala da situação econômica do país, paga a sua conta, vai embora e o assunto se encerra ali. Mas na interdependência existe um laço fraterno, existe um laço de amor, e relacionamento interdependente ele só acontece entre marido e mulher, pais e filhos, ok? Irmãos sanguíneos e irmãos em Cristo. E Paulo, ele mostra para nós, há muitos, mas esses muitos são a somatória de um único corpo que tem Cristo como a cabeça. E no verso 26, ele desfecha dizendo o seguinte, e olha só a importância de nós termos essa conexão e de nos importarmos com essa conexão. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E eu fico imaginando que, por mais que houvesse imaturidade na igreja de Corinto, é impossível não entender nas palavras de Paulo essa mensagem apresentada. E vale ressaltar que Paulo não está escrevendo para o mundão, ele não está escrevendo para um ambiente de briga, de guerra e discórdia, você está entendendo? Mas ele está escrevendo para uma igreja. A unidade, essa conexão, estar juntos, caminhar na mesma direção, isso representa esse corpo vivo e pulsante. Fique imaginando então que no ponto de vista principal de Paulo era evidenciar que nós cristãos, nós somos membros uns dos outros, como ele conclui no verso 27, quando ele diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Fico imaginando então que essa conexão que é evidenciada e deve ser preservada entre nós, ela tem que ter um desejo de se manter. Ela tem que ter uma busca, ok, coletiva, de isso ser uma parte integrante da minha vida e da sua vida. Afinal, ela nos dá o sentido de pertencimento a este corpo. E ainda mais, a certeza de que nós não estamos sós em relação aos nossos irmãos e principalmente não estarmos sós em relação ao nosso Deus. Então, viver igreja é tomar consciência de que somos membros uns dos outros e compreender que nós somos uma conexão. Nós estamos interligados uns com os outros. Todos têm tamanha importância. Aquilo que realizamos, aquilo que fazemos, aquilo que nós dividimos, ok? Aquilo que nós alçamos, aquilo que nós conquistamos,
Porque a igreja ela está viva, ela está pulsante, ela não deixa de ter propósitos, ela não deixa de ter objetivos, ela é um organismo constante e vivo, e de fato, ela não habita nessas quatro paredes, porque o nosso Deus, Ele tem uma habitação viva dentro de cada um de nós. Você é a Igreja Batista Moriá quando você está aqui sentado ao lado do teu irmão, mas você é a Igreja Batista Moriá quando você está lá fora também, no teu trabalho, você está entendendo? Na tua faculdade, na tua escola, na tua relação familiar, você é a Igreja Batista Moriá porque você é a Igreja de Jesus Cristo. Não são as placas, não é o espaço, não é a tecnologia colocada à minha disposição e à tua disposição que nos faz ser igreja, mas é ser esse organismo vivo, pulsante, conectado com o meu irmão e conectado com o Senhor. Isso precisa ser uma verdade absoluta para a minha vida e para a sua vida, para o meu coração e para o seu coração. Terceira lição que eu aprendo: viver igreja é compreender que ninguém pode atuar sozinho. E quando eu penso nisso, eu penso na dependência. Assim como na composição de um ser humano há muitos membros num só corpo, ok? O que capacita cada um de nós a atuar como unidade física, também o corpo de Cristo, a igreja, ela é composta de muitos membros individuais e todos os membros, eles são extremamente importantes. Somos e precisamos ser membros uns dos outros. Você precisa se auto-questionar. Eu sou membro do irmão José, da irmã Maria, do irmão Otávio, do jovem Rafael, do adolescente Adriano, ok? Da criança Leonardo, do recém-nascido Victor. Eu tenho essa ciência do quanto eu estou conectado com ele. Nenhum do corpo do membro pode dizer, eu não preciso de você. É por isso que não pode existir inimizade entre nós. Mas se tem um lugar que a gente raleia, é no lugar onde as relações interdependentes fazem parte, porque é um ambiente de confiança, é um ambiente de amor, e aí a gente acaba ralhando um com o outro, e isso é normal, isso é natural. Uma vez uma menina chegou para mim dentro de um processo de atendimento, o pastor falou, minha irmã me odeia. Eu falei, por que a tua irmã te odeia? Ela falou, porque a gente só briga. Eu falei, você sabia que a gente só briga e arruma discussão em ambiente de amor? Ela falou, mas como isso, pastor? É onde você tem confiança, onde você não tem nenhum receio de se expressar e de expor aquilo que você pensa, aquilo que você é, ok? É exatamente na confiança que você não vai levar um revide, você não vai tomar um cascudo, que você se expõe, põe para fora algumas coisas e você entende, né, que essa relação é uma relação de amor, é uma relação de amizade, é uma relação de unidade, ok? E essa relação, de alguma forma, ela consegue passar pelas dificuldades, ela consegue passar pela discussão, pela transgressão, e ela consegue, no final das contas, com que as coisas tudo caminhem bem, porque você está conectado com esta pessoa. Então eu não posso, em hipótese alguma, afirmar na minha vida, no meu coração, dentro de a realidade de igreja, que eu não preciso do meu irmão. Todos nós precisamos uns dos outros. E se quisermos vencer a batalha contra o nosso adversário no campo espiritual, se que nós quisermos vencer a nossa carne no campo físico, devemos agir como uma unidade dinâmica, ok? Eu sempre digo que existem 3 inimigos declarados da minha alma e da tua alma: Satanás e os seus demônios, primeiro inimigo; o mundo, ok? E as suas concupiscências, as suas paixões; e o terceiro inimigo, que ninguém quer admitir, que somos nós mesmos, porque nós temos uma predisposição àquilo que está errado, àquilo que está fora do padrão, e essa é a luta que nós temos cotidianamente. A palavra de Deus diz que o corpo milita contra a carne milita, ok? O tempo inteiro, porque eles são opostos entre si. É o Espírito Santo lutando contra a carne lutando contra o Espírito Santo, e o detalhe é que a escolha que você faz, você vai dar mais vazão, ou para a tua carne, ou para o Espírito Santo de Deus. E alguém fala, mas o Espírito Santo é Deus? É.
Mas a liberdade que nós temos no Senhor de fazermos as nossas escolhas, muitas vezes faz com que a gente escolha dar mais oportunidade para a carne do que para o Espírito Santo de Deus. Se nós vamos de fato ser uma unidade dinâmica, se nós queremos de fato vencer o nosso adversário no campo espiritual, no campo físico, eu preciso entender que neste caso a interdependência e a coordenação são absolutamente essenciais. Estar juntos, caminhar juntos, ter as mesmas atitudes, ter o mesmo foco, termos o mesmo objetivo, vai fazer com que a gente chegue num resultado promissor, vai fazer com que a gente chegue na resposta que todos nós vamos caminhar juntos para que isso seja uma verdade na vida, na minha vida, na sua vida e na vida desta igreja. Imagine nós como remadores de um barco, aonde está ali a tua liderança à frente, falando, vamos lá, vamos, força, força, força. Aí tem um remando para frente, um remando para o lado, um remando para trás, tem gente até balançando o remo para cima. O que esse barco vai fazer? Ele vai ficar girando para um lado para o outro e não vai chegar em lugar algum. Nós precisamos ser um só, nas intenções, nos desejos, nos propósitos, nos objetivos. Se isso for uma verdade para a minha vida e para a sua vida, para o meu coração e para o seu coração, eu posso afirmar com toda a clareza que lá em Centenário, alguns lugares que estão vagos, como alguns lugares que estão vagos aqui, rapidamente serão preenchidos, porque o Senhor vai se agradar da nossa unidade, do nosso coração, da nossa relação, e vai continuar mandando pessoas para que elas vivam essa unidade de amor. Eu preciso ter isso no meu coração. Devemos então, de alguma forma, sermos tomados pela humildade, entendendo a nossa essencialidade, porém jamais se considerando exclusivos da graça desse Deus que dispõe ela não apenas para mim, mas para cada um de vocês, e dispõe essa graça ainda para pessoas que nem querem saber do Senhor ainda, pessoas que talvez agora estejam nos botecos enchendo a cara, alguns que estejam ali com suas armas nesse momento, talvez tirando algum bem de alguma pessoa, pessoas que talvez agora estejam aí entrando nas biqueiras da vida aí e sanando a sua saciedade por drogas, pessoas que talvez estejam vendendo o seu corpo, se prostituindo, pessoas que estão mentindo, pessoas que estão caluniando. A graça do Senhor é para todos, mas eu e vocês já conhecemos essa graça, já conhecemos essa essência de viver essa dependência uns dos outros, e este talvez seja um dos principais ensinamentos de Paulo, quando ele fala dessa funcionalidade do corpo, quando ele fala de nós termos essa importância e entender o quanto essa graça pode não apenas ser evidente aqui nas nossas vidas, mas alcançar outros que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir falar dessa graça, desse amor e desta misericórdia. Paulo, ele usa sua ênfase, e quando ele fala da humildade, embora todo o tempo subentendido na passagem de Coríntio, que alguns estavam dizendo ali de certa forma, olha, eu não estou precisando de você. Ele estava falando isso para a igreja. Gente, eu vou repetir, ele não está escrevendo isso para um boteco, ele não está escrevendo isso para uma partida de futebol, compreende? Ele não está falando para uma equipe de remo, ele está falando para a igreja de Corinto. E lá no capítulo 12, verso 21 e 22, ele diz o seguinte: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, eles são indispensáveis. Um tempo atrás aí eu estava fazendo um serviço lá em casa e dei uma martelada na ponta do dedão. Muito homem aqui já fez isso. Mais difícil a mulherada fazer, dar uma martelada na ponta do dedão, né? Até porque hoje a carne já vem maciazinha, não precisa mais ficar dando pancada com o martelinho para ela maciar, né? Mas eu estava lá e dei uma pancada, a unha pretejou, primeiro sinal, né? Que as coisas não vão se dar muito bem até o final do dia. Aí saiu um pouco de sangue nas bordas e laterais, segundo sinal que o negócio não vai dar bom, vai dar ruim.
ok? Aí daqui a pouco eu senti que a ponta estava meio fofa, eu peguei na unha, dei uma puxadinha e ela saiu inteira do dedo. No primeiro momento trouxe alívio da pressão, mas sabe o que acontece? A gente só se dá conta do quanto vale uma unha na hora que você precisar dela. Você está entendendo? Porque, puxa vida, eu sou instrumentista, igual muitos irmãos aqui que tocam no louvor, ok? E na hora que eu fui bater ali nas cordas, porque não sei o que deu na minha cabeça, né? Porque eu cansei o braço direito, e eu falei, dá para dar uma retada com o esquerdo também. E não é a mesma sincronia, pegou na mão, tirou a ponta da unha do dedão, e aí na hora que foi tocar o violão, precisou da unha do dedão para poder bater o misão lá. Aí eu esqueci que eu estava sem a unha. Na hora que passou, Senhor, no domingão, eu vi estrela. Como eu precisava, cadê a minha unha? Você está entendendo? À noite, falei, tem que tocar à noite de novo com o pessoal, eu vou na palheta, mas tem hora que você quer usar o dedão. Passei um monte de esparadrapo aqui na ponta do dedo, mas aí o som da corda fica xoxo, não é a mesma coisa. Aquilo que é simples, para nós, é de extrema essência dentro do nosso corpo. Eu falei de uma unha, ok? Mas pergunta para um amputado como que vale o seu dedo ou o seu braço. Está compreendendo? Pergunta aí para um calvo o quanto vale o seu cabelo. Está compreendendo? Fala aí para uma mulher, pensando um pouquinho mais aí na beleza, o quanto vale, ok? A sobrancelha dela, que ela foi lá no salão dar aquele grau e a menina tirou demais. Não era tudo aquilo, era só um pouquinho. Pergunta para uma mulher que está com aquele cabelo comprido e fala, tira só as pontas. E aí, aquele cabeleireiro sádico vem tirando um palmo do cabelo. Se ela pudesse não ser cristã naquele momento, esganar ele até o fim da vida. Não importa qual é a parte do corpo, todas elas são essenciais. Paulo estava chamando a atenção daquela igreja. Você tem noção do quanto o Beltrano de tal é essencial para a tua vida? De quanto fulano de tal é essencial? Você tem noção do quanto aquele irmão mais experiente, que talvez não pode estar aqui pela idade avançada, o quanto ele é importante para você como igreja? Você já parou para analisar o quão é importante você ir lá fazer uma visita, sentar com ele, trocar uma ideia, bater um papo? Sabe o quanto é importante receber uma visita lá no hospital? Você nem estava esperando, mas aquele irmão do nada chegou e foi fazer aquela visita. É tão fácil a gente cobrar. Um tempo desse eu estava lidando com uma irmã, ela estava falando para mim assim, pastor, estou chateada com a igreja. Eu falei, está chateada, irmã? Estou chateada. Eu estava na visita na casa dela, né? E ela falou assim, olha só, já estou uns dias doente aqui, só o pastor veio me visitar 2 vezes. Ninguém mais da igreja veio me visitar. Falei, irmã, pastor. Nossa, é chato isso, né, não receber visita. Falei, pois é, irmã. Mês passado o Beltrano de tal estava internado por Covid, já tinha se recuperado, já estava no quarto, estava podendo receber visitação. Uns dias depois o fulano de tal fez uma cirurgia e estava em casa, também passível de receber uma visitação. Você ficou sabendo da irmã fulana de tal, que o parente dela faleceu? Também passível de uma visitação. Posso fazer uma pergunta para a irmã, assim, muito particular? Qual dos 3 a irmã visitou? Não precisa nem falar qual foi a resposta, né? Pastor, eu falei, pois é. A gente precisa dar importância de uns para com os outros, para que a gente também seja, de alguma forma, na visão dos outros, visto, cuidado, zelado. Quantos de nós pensamos que é responsabilidade do pastor, do corpo diaconal, de alguma liderança visitar determinado irmão em determinada situação e circunstância? Todos nós somos totalmente responsáveis. Lembra que o texto falou anteriormente? Se o seu irmão se alegrar, você vai se alegrar com ele, mas se ele estiver triste, você vai se entristecer. Se ele estiver ferido, você vai sentir também a dor dele. Paulo deixa claro, escrevendo aos Romanos,
que nós somos importantes e necessitamos da dependência uns dos outros. Romanos 12, verso 3, ele diz o seguinte: pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida e a fé que o Senhor lhe concedeu. Nós precisamos renunciar ao nosso eu para que o Senhor faça de nós um ser humano com um coração autêntico, de um cristianismo autêntico e verdadeiro. Mas a pergunta é, por que Paulo enfatizou humildade, mansidão, paciência, como ele orienta os irmãos em Éfeso, registrado lá na carta aos Efésios 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. É muito fácil a gente entender por que ele dá essa recomendação, porque no verso 4 ele evidencia que há somente um corpo e um espírito. Quando ele diz, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamadas é uma só esperança. Não existe várias possibilidades, apenas um Senhor. Não existe várias possibilidades, apenas um Espírito que nos convence. Não existe várias possibilidades, apenas um Deus que te ama incondicional. Então eu entendo que não há separação, não há individualismo, muito pelo contrário, somos um só no Espírito Santo de Deus, porque nós somos a habitação deste Espírito. E quando nós vivemos de acordo com a direção destes, nós fomos batizados por esse único Espírito, convencedor dos nossos pecados. Logo, todos somos importantes e dependentes uns dos outros, somos essenciais, e a cura do nosso próximo é a nossa própria cura. Neste caso, não ignore a alegria do seu irmão, porque a alegria do seu irmão é também a sua alegria. Não ignore a tristeza do seu irmão, porque a tristeza do seu irmão também é a sua tristeza. Não ignore as conquistas do teu irmão, porque as conquistas do teu irmão também são as suas conquistas. Jamais ignore as perdas do seu irmão, porque as perdas do seu irmão também serão suas perdas. Não ignore a sua força, bem também como você não deve, em hipótese alguma, ignorar a sua fraqueza. Muito pelo contrário, como diz Paulo no verso 22 e 23 de 1 Coríntios, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Todos têm o seu papel, todos têm a sua importância. É por isso que nós precisamos ser dependentes uns dos outros. Concluo. Viver igreja é cultivar em nosso meio a unidade, a conexão e a dependência. É o que nós aprendemos nessa noite. Mas a minha pergunta a você é: desses requisitos, unidade, conexão e dependência, quais dessas atitudes já fazem parte de você? Essa é a primeira pergunta. Quais delas já fazem parte da tua vida, da tua prática, da tua relação, da tua vivência dentro do corpo de Cristo? Segunda pergunta, que eu não posso responder por você porque eu não te conheço. Aliás, nenhum de vocês é minha ovelha, eu nem posso saber nada mesmo. Mas a minha pergunta ao teu respeito é: você, respondendo para si mesmo, você possui as três? Isso é uma realidade na sua vida? Você tem convicção quando você pensa na Igreja Batista Moriá num todo? Você tem as três? Você tem essa vivência de unidade? Você tem essa vivência de conexão e de dependência do teu irmão? Terceira pergunta que eu quero fazer para você: qual delas é mais evidente na tua vida? Ah, pastor, legal, olha, eu vivo, legal essa questão da unidade, mas essa conexão já não é tão assim, a dependência de vez em quando, mais ou menos, com alguns.
é que a Bíblia não me dá essa possibilidade de ver com um ou com o outro. Ela diz que isso tem que ser uma parte mútua entre todos nós. Última pergunta: está faltando algum na tua vida? Eu não estou pedindo para você levantar a tua mão, vir aqui na frente, marcar um horário com o pastor ali dentro do gabinete. Você está entendendo? Eu não estou pedindo para você fazer uma declaração, nada, mas eu estou pedindo para que você seja sincero consigo mesmo. Dos projetos que são apresentados, do que a liderança traz para a gente, das visões e perspectivas do pastor, do corpo diaconal. Todas as vezes que eu sento e que eu estou na roda desse pessoal tomando uma decisão por essa igreja, por essa comunidade, nesse bairro, nessa localidade, a unidade, a conexão e a dependência fazem de fato parte da minha vida, ou está faltando uma delas, ou está faltando duas delas, ou na verdade até hoje eu não aprendi a viver nenhuma delas. Eu estou muito mais preocupado com os meus interesses, com a minha vontade, com aquilo que eu acho certo, porque a palavra de Deus, ela não me apresenta dentro de um corpo um único membro que acha o que é certo. Imagina se só as pernas acharem que ela tem toda a razão, e aí o teu cérebro vai falar, vamos por ali, ela, não é isso não, vou para trás, vou para o lado, vou para o outro. Você está entendendo? Imagine o braço, você fala, pega ali, e aí o teu braço não te obedece. Eu gosto muito de falar de empirismo, né? Lembro quando um dia que eu caí de uma laje de 7 metros de altura, em que eu estava instalando uma antena, fiz uma graça com a escada tombou, graças ao bom Deus, tinha um telhado, o telhado rompeu, caí dentro da casa, bati a cabeça, vi um pouco de sangue, e eu vi uma senhora correndo para um lado e para o outro. Meu Deus, tem um homem morrendo na minha casa. Eu falei, foi só eu que caí da laje, então esse homem que está morrendo sou eu. Aí eu falei, Jesus, cuida da minha mulher, faz só 1 ano que eu casei com ela, está novinha, bonitinha ainda, Senhor. Ok? Cuida do meu pai e da minha mãe. Puxa vida, passaram recentemente pela perda de um filho, não deixa eles sofrerem, o tanto que eu já vi eles sofrendo com essa perda. Ok? E se ainda tem um pecado que precisa ser perdoado, Senhor, perdoa que eu estou pronto aqui agora para morrer. Aí fiquei ali, falei, agora eu vou esperar, quando é que vai abrir o céu aqui, vai tocar uma... Ok? Mas o céu não abriu, a mulher continuou correndo, eu falei, se ela continuou correndo, estou vendo ela correndo, não dá para me levantar. Quando eu peguei assim, do meu lado que tinha uma máquina de lavar, que eu falei, vou pegar na máquina de lavar então e vou me levantar. Quando eu estiquei o braço foi para trás. Aí eu estiquei pela segunda, ele foi para o outro lado. Ele quase me deu um tapa na cara, estava completamente desordenado do tombo que eu tomei, mexeu com a minha coluna cervical, ok? E ali eu vi uma intenção não ser atendida por conta de um colapso que o corpo estava sofrendo naquele instante, naquele momento. O dono daquela casa veio correndo, me pegou no colo, e aí se fala, nossa, pegou você no colo? Acredite se quiser, eu já pesei 55 quilos, ok? E aí ele correu comigo, botou uma toalha, me levou para o hospital, e ali no hospital me atenderam, tiraram um raio-x, não tinha quebrado nada, tinha tomado 13 pontos porque a cabeça bateu, mas tive uma pequena lesão na região lombar, e eu até hoje, desde aquele tombo lá, há 22 anos atrás, eu tenho 23 anos hoje de casamento, né? Eu ando com uma faquinha enfiada nas minhas costas aqui constantemente, que incomoda, mas eu já me acostumei, já me habituei com ela, que nem remédio para ela eu tomo mais, ok? Mas quando eu vivi ali, aquela experiência de entender o quanto, por mais que meu cérebro desse o comando, a minha mão não queria obedecer, eu hoje consigo compreender a importância dessa conexão que nós temos uns com os outros, e isso não pode faltar, na igreja de Jesus Cristo, isso não pode faltar na igreja Batista do Centenário, não pode faltar na Central de Carapicuíba, não pode faltar aqui na igreja Batista Moriá, porque nós somos um corpo pulsante, vivo, regidos por Cristo que é a cabeça, sustentado pelo amor de Deus e direcionados pelo Espírito Santo. Eu não posso me esquecer deste detalhe. Então, se está faltando algum, 1, 2, todos, irmão, pede misericórdia para o Senhor. Um coração
transformado por Deus, possui viva essas três ações de unidade, conexão e dependência. E escolhas nós temos que fazer todos os dias, e não pode faltar na minha vida e na sua vida a escolha de vivenciar esse processo relacional como igreja de Jesus Cristo. Se te falta alguma, clame ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, transforma as minhas intenções, transforma o meu coração, de acordo com o que o Senhor almeja para a sua vida. Busque o Senhor, busque o desejo dEle para você e para essa igreja, que não é apenas Igreja Batista Moriá, mas é a igreja de Jesus Cristo. E se nós somos igreja de Jesus Cristo, nós precisamos ter unidade uns com os outros, nós precisamos ter conexão uns com os outros, e temos que viver na dependência uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe essa igreja. Que nós tenhamos apenas notícias do quanto vocês caminharam, do quanto vocês viveram junto essa realidade, e de quantos resultados vocês alcançaram por ver essa manifestação da presença do Senhor, porque vocês escolheram caminhar uns com os outros. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que se não houver uma ótima relação aqui, na horizontal, você jamais vai alcançar essa relação aqui, na vertical. Deus valoriza demais isso, valoriza no novo e valoriza no antigo. Você já teve a curiosidade? Êxodo 20 lá, lê os 10 mandamentos, 6 é nessa relação aqui, e só 4 aqui. E quando o nosso Senhor Jesus foi questionado, sobre qual seriam os principais mandamentos, os mais importantes, Ele deixou muito claro: olha, ame o Senhor teu Deus, ok? Com todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ame o próximo como você ama a si mesmo. E é interessante que amar o próximo é uma autoavaliação do quanto você se ama. E se você se amar pouco, você pode ter certeza que você não vai amar ninguém que está ao teu redor. Mas se você se ama, se você gosta de quem você é, você pode ter certeza que você vai amar o teu próximo, e você vai ter uma relação de amor também com esse Deus que nós servimos. Que Deus nos abençoe. Amém? Pai de amor e bondade, eu quero te louvar, te agradecer e o engrandecer por essa oportunidade, por esse privilégio de compartilhar com esses irmãos desses 47 anos. 47 anos, ó Deus, que juntos agora aqui em família, nos apresentamos diante do teu altar. Nos apresentamos diante do teu altar em gratidão por tudo aquilo que aconteceu e por tudo aquilo que já foi possível viver aqui como igreja, Pai. Quantos passaram, quantos deram seguimento, ó Pai, à sua vida em outro espaço, em outro ambiente, quantos têm permanecido, quantos, ó Deus, partiram para a glória e hoje já se encontram com o Senhor, mas permanecem vivos na memória daqueles que aqui permaneceram. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o teu amor, a tua graça e misericórdia se faça presente na vida da igreja, na vida do pastor que tem estado à frente aqui dessa comunidade, à frente da liderança, do corpo eclesiástico, de todos os membros, Pai, que juntos aqui têm o privilégio e a oportunidade de serem, Pai, uma somatória em unidade, em amor, ser, ó Deus, uma conexão de uns com os outros, entendendo a importância e vivendo essa dependência, Pai, compreendendo o quanto o Senhor pode realizar na vida uns dos outros e juntos sermos beneficiados por teu amor, por tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, que não apenas este ano, mas outros até a tua vinda sejam celebrados, ó Deus, sempre com a consciência de crescermos, de nos unirmos e de vivermos essa realidade relacional que o Senhor almeja para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, te louvo, te amo, o agradeço e engrandeço, certo, ó Deus, de que o Senhor é Deus
e o Senhor sempre escolhe o melhor para as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém, Senhor, e amém.